estarmos aqui reunidas em teu nome. Obrigado porque podemos, Deus, aprender mais e mais de ti todos os dias de nossas vidas, a cada instante, Deus. Abra os olhos do nosso coração, abra nosso entendimento, ajude-nos a crescermos em conhecimento e, acima de tudo, ajuda-nos, Pai, a andarmos em intimidade contigo, Deus. Que cada vez mais sejamos um contigo e o Senhor um conosco. Que essa intimidade cresça, Deus, e que vivamos, Deus, para alegrar o teu coração, Pai. Obrigada pelo teu amor por nós, obrigada porque somos abençoadas, somos ungidas, somos alegradas por ti, Senhor, e tudo que temos vem do Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá tanto, o Senhor nos deu Jesus, o Senhor nos deu teu Espírito. Nós só temos a agradecer, Pai. Obrigada por estarmos aqui reunidas como igreja, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a sempre aprendermos, e mais do que a questão intelectual, ajuda-nos faz com que a sua mensagem esteja gravada no nosso coração, na nossa mente, e que nós pratiquemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, oramos gratas. Amém. Amém. Está com você. Boa noite. Para quem acho que eu não falei com a Bruna ainda. Hoje, meninas, por enquanto são só meninas, nós vamos começar uma matéria nova que se chama Como Ser Guiado pelo Espírito. É uma matéria que eu tenho certeza que a gente já tem muito, né, já viu muito dela, a gente já pratica muito, então vamos ver, assim, como uma revisão antes de entrar de férias, né? Vai ser assim, é uma matéria bem tranquila, bem calma, assim, né? E a gente nós vamos fluir em nome de Jesus, e todas as dúvidas que nós tivermos em relação ao Espírito Santo, eu creio que ele vai nos revelar nessa matéria, né? Boa noite, Maria do Carmo, boa noite, Roseli, sejam bem-vindos. Nós vamos começar, então. Para vocês que entraram agora, meninas, a matéria que nós vamos começar a aprender é como ser guiado pelo Espírito Santo, tá? A vida do cristão, ela deve ser uma vida de fé. Nós já aprendemos isso. A instrução bíblica para o Filho de Deus é quem é nascido de novo, também nós já aprendemos isso, que é andar no Espírito, contrariando as inclinações do corpo e fazendo a vontade de Deus. Então, assim, nós vamos aprender que nós temos que contrariar a vontade do nosso corpo se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus, se não for a vontade de Deus para nós naquele determinado momento. E como que nós vamos saber se é a vontade de Deus? Ouvindo o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele não vai nos dizer nada que seja contrário à palavra. É bom a gente já começar com isso. O Espírito Santo nunca vai falar nada para a gente fazer que não esteja alinhado à palavra de Deus. Seja na nossa vida pessoal ou no ministério, né? Alguns já têm o ministério, nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar. Olha só, para vocês verem, Jesus, ele só começou a ensinar, a praticar o ministério dele depois que ele recebeu o Espírito Santo. Lá em Atos que fala isso, deixa claro. Jesus, quando ele foi batizado, que ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou o ministério dele aqui na Terra. Ele começou a curar, né, a profetizar. A gente já sabe fazer todas as maravilhas que ele fazia, mas mediante ao Espírito Santo que estava nele. Ele não fez nada sozinho. Ele ficou esse período que ele nasceu, até os 30 anos, se preparando, estudando a palavra, até o momento do Espírito Santo descer sobre ele, para se cumprir. Então, nós precisamos entender que nós só vamos conseguir andar na vontade de Deus, as verdades de Deus, cumprir o nosso propósito se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Tá?
E com essa finalidade, né, da gente aprender os princípios básicos, de como que funciona com o Espírito Santo, nós vamos estudar essa matéria. Eu vou ler Salmos 32, do 8 ao 10, que fala um pouquinho, dá uma explicação bíblica. Tem vários outros textos, mas eu vou ler esse. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, nós vemos aqui o seguinte: ele vai nos ensinar, nos instruir, nos guiar no caminho. Qual Salmos? Os Salmos 32, do 8 ao 10, que eu li. E se a gente for seguir pelo Espírito Santo, nós vamos ter, né, todo o entendimento para seguir a nossa vida. Quem não é guiado pelo Espírito Santo vai sofrer, vai ter sofrimento, mas nós confiamos no Senhor, somos guiados pelo Espírito Santo, a misericórdia dele nos assistirá, vai estar conosco, né? Em Romanos 8,14, vou ler Romanos 8,14, fala que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para a gente ser guiado, é uma condição para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, é que a gente tem que ser filho de Deus. E quem que é filho de Deus? Quem confessa Jesus como o Senhor da sua vida, né? Nós já sabemos esse processo. Então, confessou Jesus como Senhor da sua vida, você vai ter o Espírito Santo sobre você. O batismo com o Espírito Santo, com evidências de falar em outras línguas, é uma outra etapa. Mas se você confessou a Jesus, você vai ter o Espírito Santo sobre você. Ok? Nós vamos desenvolver isso no decorrer da matéria. Existem algumas definições usadas no Novo Testamento com o sentido de guia ou guiar. São duas palavras que eles usam no Novo Testamento, em referência à direção do Espírito Santo na nossa vida. Uma é água, que está lá em Romanos 8,14, que a gente leu. No grego, eles usam a palavra água, que quer dizer assim, guiar, conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final, seguir acompanhando até um lugar. Eles usam essa palavra aqui, como a tradução dela é essa palavra água. E eles usam a palavra odegeu, que está lá em João 16,13. E ela significa ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar, ser um guia ou um professor, dar orientação a. Então, em qualquer uma das duas versões que usar, nós vamos entender que nós temos uma pessoa nos guiando, nos conduzindo, nos levando, nos ensinando, né? Ele é o guia da nossa viagem aqui na Terra. Eu sempre brinco que eu tenho um guia. Quando o povo vem falar de guia, sabe? Assim, esse povo dessas outras religiões fala, eu também tenho um guia, que é o Espírito Santo. Ele, nossa, me fala tudo. Aí o assunto até morre, né? Porque você fala do Espírito Santo, ninguém quer falar de outra coisa, sabe? Então, nós temos esse guia, que é o Espírito Santo. Aí nós vamos falar um pouquinho da natureza do homem. Nós já vimos isso, então vai ser só um resuminho. O homem é um ser tríplice. Ele tem um espírito, o homem. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique de tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ter que o apóstolo Paulo ele usa a ordem, espírito, alma e corpo. Então, o espírito tem contato com o mundo espiritual. Então, o nosso espírito tem contato com o Espírito Santo, com o mundo espiritual. A nossa alma, ela tem contato com o mundo intelectual e emocional.
nosso corpo é que tem contato com o mundo físico. Então, o Kenneth Hagin, ele usou essa frase dele, acho que é até famosa, já vi um monte de gente falando. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E ele falava, né, essa frase baseada nesse texto de Tessalonicenses. Então, nós entendemos a dimensão. Agora, neste momento, nós estamos aprendendo sobre a dimensão do espírito, porque é o nosso espírito que é guiado pelo Espírito Santo. É o nosso espírito que tem contato. Eu não sei se eu acho que eu já falei aqui que eu fui entender por que o homem, porque aqui está falando assim, o homem é um ser espiritual criado à semelhança do Pai. E aquele versículo de Gênesis 1:26, que eu só fui entender recentemente o que era ser semelhança do Pai. Porque cada um de nós tem uma aparência física, mas essa semelhança é que nós somos espirituais, como Ele é. Como Jesus é. A nossa semelhança é um espiritual. Nós podemos andar como Jesus andou aqui. Nós somos representantes do Pai aqui na Terra. Nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo e andamos aqui. Então, aqui fala, primeiramente, Paulo cita espírito porque o homem é um ser espiritual criado à semelhança de Deus, que é espírito. Então, se Deus é espírito, nós também somos. Só que nós somos um espírito que habita no corpo aqui na Terra, mas nós somos a semelhança dele. Então, nós podemos e devemos andar no espírito, andar no sobrenatural. Nós aprendemos também que andar no espírito é andar na palavra, né? Não é sair por aí fazendo mágica, é andar na palavra, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o homem interior. Vou ler Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E existe um outro texto também, 1 a Pedro 3, do 3 ao 4. Fala assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traço de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, aqui fala assim, que o nosso adorno principal, né, o nosso adorno, seja o nosso interior, o nosso coração. Por isso, muitos falam assim, que o espírito fala do nosso coração, porque o nosso espírito biblicamente aqui falando, o espírito e o coração é como se fosse um só, sabe? Assim, como se o nosso espírito habitasse dentro do nosso coração. Então, que o nosso adorno seja isso, o fruto do espírito fluindo de nós. Que as pessoas nos achem lindos e maravilhosos pelas qualidades do Espírito Santo que habita em nós. Não porque a gente está enfeitado de joias, não que a gente não tenha direito a isso, não possa andar com isso, é óbvio que podemos. Mas que o nosso adorno principal seja o nosso coração, manso e humilde, como o de Jesus, com o Espírito Santo. A Bíblia, em 2 Coríntios 4,16, fala assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, uma coisa, o nosso corpo físico, ele pode ir acabando, se desfazendo e tal, ficando mais velho e tal, mas o nosso homem interior, o nosso espírito, o nosso interior, não. Ele é renovado dia após dia. Então, coloca esse homem interior para funcionar, para a gente ficar jovem. Eu e a Rê, nós já estamos nessa, que a gente não vai envelhecer mais, nada de vida, nada. Porque se o meu homem interior não envelhece, por que eu vou deixar o meu exterior envelhecer, acabar? Não, eu ando por fé e meu exterior também vai ser igual ao meu interior. A gente pode fazer isso, gente. Não é pecado e não é coisa... A Bíblia fala que nosso homem interior, ele é renovado todos os dias.
Então, o nosso homem exterior também pode ser renovado todos os dias. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito humano e o novo nascimento. Isso aqui a gente está falando rápido porque é revisão de coisas que a gente já viu, né? Mas se faz necessário para a gente entrar a fundo na matéria. O espírito humano e o novo nascimento. Existe uma promessa. Eu vou ler Ezequiel 3, 26, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardais os meus juízos e os observeis. Existe essa promessa, que o Senhor ia substituir o coração de pedra e daria um coração novo para nós de carne, né? A gente entende que esse coração de pedra era uma simbologia de que era um coração que vivia na maldade, nos tempos maus, antes do Senhor. E agora é um novo coração. E ele fala, e porei dentro de vocês o meu espírito. Então, o espírito está dentro de nós, né? Foi uma promessa que já se cumpriu para quem já reconhece Jesus, né? Filhos de Deus, vamos ler o que ele fala sobre filhos de Deus. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nós nascemos de novo da vontade de Deus. Foi a vontade de Deus resolver o problema do pecado, o problema da separação do homem dele. Então, nós fomos feitos filhos de Deus por causa da vontade dele. Então, quando nós fomos feitos filhos, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. E agora nós vamos falar sobre nascido no Espírito, em João 3, 6 e 7. E o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne. Cortou aqui, gente. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É importante entender que quando a Bíblia fala sobre filho, está em foco a ideia de ter a mesma natureza. Então, os filhos de Deus, eles têm a mesma natureza de Deus. E qual que é a natureza de Deus? É uma natureza espiritual. Então, nós temos essa natureza. A natureza de Deus está em nós agora. Nós não precisamos mais andar na carne, sofrendo coisas da carne. Nós temos a natureza de Deus em nós. E aqui fala, o que é nascido da carne está lá na carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se nós somos nascidos do Espírito, nós somos Espírito junto. Nós temos esse Espírito em nós. Os três homens que são referidos na Bíblia, nós vamos falar sobre ele, que é o homem natural. Aquele que ainda não aceitou Jesus é o homem natural, tá? 1 Coríntios 2,14, eu vou ler. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, ela não consegue entender. Ela vai achar que é loucura, que é irreal, que não é possível, né? O homem carnal, aquele que já recebeu a Cristo, mas não cresceu espiritualmente e anda segundo o velho homem. Vamos ler 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais, porquanto
havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais. Que sois carnais e andeis segundo o homem. Então, o homem carnal, a gente vê muito, é o que ele aceitou Jesus, mas ele vive na carne, vive olhando as circunstâncias, fazendo coisas da carne, coisas do mundo o tempo todo, se comportando mal, se comportando segundo a carne, só aceitou Jesus. A natureza parece que não mudou, sabe? Não colocou em prática, não buscou crescer espiritualmente na palavra. E existe um homem espiritual, que é aquele que recebeu a Cristo e tem sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios 2, 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é lindo, nós temos a mente de Cristo. Eu vi o Joseph Prince falando numa pregação dele, ele falando assim, que se você tem falta, pessoas que têm esquecimento, falta de memória, não sei o que e tal, isso é uma mente morta, é uma mente que está morrendo, porque a mente de Cristo não esquece o que é importante. Aí ele falando, sabe, para a gente orar, para a gente declarar, porque nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, isso não vai acontecer com a gente. E eu realmente comecei a orar sobre isso, sabe? Comecei a declarar. Eu sempre falei que eu tenho a mente de Cristo, né? Sempre depois que eu entendi isso aqui. Então, eu não posso estar com a mente falha, uma mente cansada, uma mente que esquece tudo, que perde tudo, sabe? Uma mente exata. Não dá. Mesmo com os diagnósticos da medicina, tem que ser contrário a isso. Isso é o que a medicina fala, não é a realidade sobre mim. Então, a gente vai entendendo essas coisas e começa a andar nessas verdades, sabe? E hoje eu já percebo a diferença, sabe? Tem hora que eu vejo umas falhazinhas, mas eu estou crescendo e conseguindo perceber o quanto que melhorou. Porque eu tenho a mente de Cristo. Então, o que foi importante para Cristo vai ser importante para mim, para minha mente. O que eu tiver que se minha mente tiver que funcionar para o dia a dia, ela vai funcionar. Né? Se eu tenho essa mente de Cristo, eu tenho certeza que Cristo lembrava de tudo e fazia tudo que era importante para o dia dele, né? Então, nós também temos isso. Nós vamos falar uma breve, que nós estudamos isso também na matéria passada, eu acho, sobre a diferença entre o espírito e a alma do homem, que também é uma revisão. A alma e o espírito são coisas diferentes. Porque como a gente vê, lá em Hebreus 4:12, fala que a gente separa juntas e medulas, não é? Vou ler o versículo, é melhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui nós entendemos, a alma é uma, o espírito é outra. E a palavra de Deus é capaz de separar. Aliás, só a palavra é capaz de separar, né? Então, nós temos que entender o seguinte, igual na passagem de Coríntios, 1 Coríntios 14, que fala que quando a gente ora em línguas, né, a gente edifica o nosso espírito, a gente ora de fato no nosso espírito, mas a nossa mente fica infrutífera. Então, a gente vê que é diferente, a alma é uma coisa, o espírito é outra, biblicamente falando. E quando eu oro em línguas, eu estou fortalecendo meu espírito, eu estou edificando. É para minha edificação, gente. É importantíssimo. Porque tem hora que acontecem umas situações que saem umas coisas da gente, assim, que eu falo assim, como que eu consegui? Como que eu tirei isso? É dos momentos que você passou orando em línguas, pode ter certeza disso.
Porque eu falo que quando eu oro em línguas, eu não atrapalho a oração, porque quando eu estou orando em português, ai, gente, vou falando, sei lá, se eu estou falando uma besteira, uma asneira, um negócio que não era que eu estou falando, não tem. Mas quando eu estou orando em línguas, eu não atrapalho. Então, ontem e hoje, assim, foi um dia que eu orei bastante em línguas, assim, gente, eu tenho que orar muito em línguas para eu não atrapalhar, porque é o Espírito Santo, então a gente, por nós, gente, sabe, pela nossa vontade, por nós, a gente acaba atrapalhando. Então, quando é pelo Espírito, não vai dar problema, a gente não vai atrapalhar. Então, essa é a importância, sabe, a gente orar, crescer. Depois nós vamos aprender mais sobre. No final, tem sobre oração em línguas, né, que vamos falar tudo sobre o Espírito. Aí, ó, a gente sabe que o nosso Espírito foi salvo instantaneamente quando reconhecendo Jesus como nosso Senhor. Mas a nossa alma, ela está sendo, tipo, ela está sendo salva, vamos falar assim, porque a gente está aprendendo. A gente precisa renovar ela, como fala lá em Romanos 12:2, aquele versículo que a gente precisa renovar a nossa mente. Então, se o Senhor manda a gente renovar a nossa mente, é porque realmente precisa. Se tem um versículo exclusivo para isso, é porque o nosso espírito é renovado instantaneamente, mas a nossa mente não, porque está cheia de drives de coisas do nosso passado que foram instalados lá, né? Que a gente precisa renovar. Como que renova? Na palavra, né? Renovar significa restauração, renovação, completa mudança para melhor. Isso é muito legal. Completa mudança para melhor. Então, se a gente for para a palavra, nós vamos ter uma completa mudança e para melhor. Isso é maravilhoso. Eu quero ler, acho que eu já li, gente. Nós já entendemos que nós temos a mente de Cristo, né? E se nós temos a mente de Cristo, nós vamos renovar ela na palavra. Como que nós vamos saber que é Cristo que está ali falando na nossa mente, quando a gente conhecer a palavra? Porque senão você pode achar que é ele, e não é, porque é tudo muito sutil, o mundo espiritual é muito sutil. Nós vamos ver mais para frente sobre isso. Então, assim, porque se você se você está com um pensamento, e esse pensamento não está de acordo com a palavra, na hora você vai entender, não é o Espírito Santo, porque isso aqui não está de acordo com a palavra. A palavra fala isso, então isso aqui está errado. Ou um sentimento, sei lá, ou uma ação que você teve, você vai entender na hora, se você estiver renovando a sua mente na palavra. Eu vou ler 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, que ele fala que nós devemos condicionar nossa mente à obediência à palavra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Tem uma explicação aqui que eu quero ler para nós. A maioria de nós, dos filhos de Deus, não sabe como disciplinar a mente. Isto vai resultar em fraqueza, derrota, tristeza. É porque uma alma não renovada, ela atrapalha o nosso crescimento espiritual e nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo com muita clareza, porque quando você está com a mente renovada, você tem clareza que é do Espírito Santo. Olha só o que a gente pode aprender com esse texto que eu li em Coríntios. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como é que eu vou saber que isso tem a ver com Cristo, eu vou obedecer? Conhecendo a palavra, porque Cristo falou com a gente lá na palavra, né? Iremos anular sofismas. Sofismas são argumentos falsos e enganosos. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É muito importante porque todos os dias nós somos bombardeados com argumentos falsos e enganosos. Hoje está muito fácil fazer isso na internet. Então, na hora que a gente vê isso, você vai ver, isso é um sofisma. Isso aqui não está de acordo com a palavra. Esse comportamento aqui não está de acordo com a palavra. Isso para mim não serve.
As fortalezas na nossa mente são destruídas. Todas as fortalezas que estão na nossa mente, elas são destruídas mediante a palavra, né? Mediante o conhecimento da palavra de Jesus por nós. Olha, desta forma podemos compreender que as armas da nossa milícia, mencionadas pelo apóstolo Paulo, são os argumentos da palavra de Deus, que é capaz de derrubar todo argumento enganoso de Satanás. Então, são os argumentos baseados na palavra que vão derrubar qualquer mentira, qualquer altivez, qualquer sofisma que vier para nós. É estarmos renovando nossa mente na palavra. Agora nós vamos falar, dá tempo, um pouquinho, eu acho que a minha programação de hoje vai dar certo, hein? Sobre o corpo humano. Porque o Espírito Santo, ele tem uma morada, né? Nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre essa morada do Espírito Santo. O corpo humano, denominado também de carne, é o homem, e o homem é o homem exterior. É isso aqui que nós estamos vendo. Isto é, a parte natural do homem que não foi salva quando recebemos Jesus. Nem está sendo, não foi salva, quando recebemos Jesus, nem está sendo salva pela palavra, mas só será salva, isto é, transformada no arrebatamento ou ressurreição. Gente, então, assim, isso aqui não é para nos assustar, não, tá? Isso aqui é só para dizer o seguinte, que o nosso corpo está aqui na Terra, andando aqui, vivendo aqui. O nosso corpo, o corpo só vai ser salvo quando houver o arrebatamento, ok? Que vai ser glorificado. Enquanto isso, ele está aqui na Terra, sujeito às coisas aqui da Terra. Por isso, essa é a importância da gente entender as coisas espirituais, para a gente viver nessa questão espiritual. Eu acredito para nós que vai ser só no arrebatamento, mas para quem já se foi, na ressurreição, o corpo vai ser salvo, vai ser glorificado, vai ficar com Jesus, vai viver na eternidade, tudo limpo, nós vamos aprender lá em Apocalipse, lá em Escatologia. O espírito e a alma humana são ambos coisas espirituais, mas o corpo é natural e, portanto, sujeito às paixões terrenas. Então, a nossa alma e o nosso espírito, eles são espirituais, a gente não vê. Por que essa questão, colocar, são espirituais? A gente não vê, a gente não encosta na nossa alma, nem no nosso espírito. Mas o nosso corpo, sim, e o nosso corpo, ele está sujeito às paixões terrenas, às coisas aqui da Terra. Só que a gente precisa entender que o nosso corpo é a morada do espírito, humano e do Espírito de Deus. Vamos ler segundo a Pedro 1, 13 e 14. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, o corpo. O tabernáculo é o corpo, tá? O nosso corpo. Fazendo alusão para a gente entender que no Velho Testamento o tabernáculo era a morada de Deus. Ou aqui o tabernáculo hoje o tabernáculo é o nosso corpo. Despertando-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Isso aqui é Pedro falando, né? Que ele ia partir. Mas ele fala sobre a morada, seu tabernáculo, o corpo dele. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só que interessante isso. A gente vê, acho que nós vamos estudar, a gente vai ter uma parte aqui que fala sobre como Deus guiava o homem na velha aliança. Mas eu não quero falar nem sobre isso, eu quero falar como que era na velha aliança. Não era todo mundo que entrava no tabernáculo. Tinha as pessoas separadas que entravam no tabernáculo. Não é? Tinha os profetas que iam fazer os sacrifícios pelo pecado do povo. O santo dos santos, gente, não era todo mundo que entrava, porque era um lugar sagrado. Era um lugar de habitação de Deus. Hoje, a impressão que eu tenho é que perdeu a
a importância onde Deus habita. Na velha aliança era extremamente importante. Se a pessoa entrasse lá impura, ela morria. Hoje o tabernáculo é o nosso corpo. Onde o Espírito Santo mora é o nosso corpo. Então, o nosso corpo é um lugar sagrado. Sabe, tem hora que eu fico pensando assim, o que esse povo está fazendo com o lugar sagrado, o lugar do Espírito Santo? O que eu estou fazendo? Eu, Denise, estou fazendo com o lugar do Espírito Santo, com a morada do Espírito Santo. Sabe, é uma coisa para a gente refletir, para entender, sabe, a importância disso hoje. O lugar que Deus habita não é no templo, não é nos prédios onde o povo reúne e canta e fala a palavra, não é. É aqui, em mim. É onde eu estou. Tem gente que até brinca que está gordo porque mora, né, duas pessoas, é dois em um, tem um espírito e tal, fazendo meme, mas é muito sério. Porque é onde ele mora. Então, em que lugar, eu fico pensando assim, em que lugares eu estou levando o Espírito Santo? O que eu tenho conversado com o Espírito Santo? O que eu tenho ouvido? Sabe? Porque ele está aqui. Essa consciência de que ele está aqui em mim, ela tem que ser aflorada para eu ter, sabe? Eu acredito que esse cuidado. A gente vive na nova aliança, é óbvio, não tem condenação, não tem culpa, não estou falando para a gente fazer isso, mas é para a gente cuidar, sabe? É um lugar sagrado, o nosso corpo é sagrado. A gente pode pensar dessa forma, porque é onde o tabernáculo era sagrado e hoje o tabernáculo sou eu, né? Devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um dia eu vi a Joyce Meyer orando, e ela falando, que ela falava assim, que ela apresentava o corpo dela como sacrifício vivo, todos os dias, ao Senhor. Aí eu achei que isso é interessante. Aí eu fui ver esse versículo e eu fui entender. Esse sacrifício vivo nos colocar à vontade de Deus para fazer, nos colocar à disposição de Deus para fazer a vontade dele. Porque, com certeza, a nossa vontade, se a gente for olhar na nossa carne, vai ser outra. Né? Vai ter dia que você vai querer pegar um e estrangular, mas você não pode. Vai ter dia que você vai querer ficar em casa dormindo e o Senhor vai mandar você levantar e ir lá e visitar alguém. Vai ter dia que você vai estar com pressa e ele vai mandar você parar, ir lá no mercado, comprar um biscoito e entregar para a pessoa na rua. Né? Exemplos, vai ter. Geralmente, isso acontece muito comigo. Eu estou para fazer uma coisa e o negócio desanda e eu tenho que fazer outra completamente diferente. Desanda assim, o meu plano, né? Agora eu já estou numa fase que eu já não planejo mais nada. Eu só falo o que eu vou fazer hoje, estou aqui e pronto. Porque desgasta muito, eu vou ficar lutando, sabe, para fazer o que eu quero. E não é o que eu quero, é o que eu fui chamado para fazer naquele dia. O que é o plano de Deus para aquele dia, né? Nós precisamos manter o nosso corpo sob sujeição e sob controle. Vamos ler 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. Gente, esse versículo, ele mexe muito comigo. É uma coisa assim, que caiu no meu coração. Paulo, né, ele falando que ele esmurra o próprio corpo, né? Ele reduz ele à escravidão, para que ele não faça o contrário ao que ele falou, ao que ele pregou às pessoas, ao que ele ensinou. Então, ele mantinha o corpo dele mesmo contra toda vontade, em sujeição à palavra, em obediência à palavra, para ele não ser desqualificado como a pessoa que falou uma coisa e fez outra. Então, a gente tem que cuidar disso, sabe? Para a gente não estar falando uma coisa e vivendo outra. Né? O nosso testemunho tem que ser a nossa vida.
A Bíblia que nós pregamos tem que ser a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso contato com as pessoas. Gente, como eu vejo, na hora assim, dá um negócio em mim. Pessoas falando, tipo assim, sabe? A pessoa tá ali falando uma coisa e todo mundo sabendo que tá vivendo outra. E as pessoas falam, não dá, ali é falso, ali não tem Jesus, isso é mentira, né? As pessoas agindo por próprio interesse, que nós não venhamos ser essas pessoas nunca, jamais, jamais, né? É o nosso homem interior quem deve dominar o homem exterior, ou seja, o que está dentro, né? Quando Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, esse eu é o homem interior. O interior do Paulo colocava ele, o exterior dele no lugar, colocava ele em sujeição. É o nosso eu interior, deve conduzir o nosso eu exterior, as nossas vontades. O espírito do homem e sua carne têm inclinações opostas. Está lá em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, se a Bíblia falou, nós vamos questionar. A carne é oposta ao espírito. Então, a gente tem que dar lugar ao espírito para que não seja feita a nossa vontade, né? O nosso querer, mas sim o do Senhor, né? Sim a vontade de Deus na nossa vida. Na apostila Fruto do Espírito, nós vamos aprender mais sobre isso, sobre essa parte, tá? Ano que vem, 2024. Nós devemos glorificar a Deus por meio do corpo. Vamos ler 1 Coríntios 6,20 para a gente entender isso aqui? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus do vosso corpo. Vamos ler também Romanos 6,19. Falo como homem, por causa da fraqueza de vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, dos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, isso aqui é o quê? Agora nós oferecemos o nosso corpo ao Senhor como justiça para a santificação. Agora nós não vamos mais, o nosso corpo vai glorificar o Senhor. Se antigamente a pessoa se prostituía, hoje ela não vai se prostituir mais. Se a pessoa antigamente ela usava drogas, era viciada em drogas, agora ela não vai mais. Se ela roubava, agora ela não vai mais, né? As coisas, nós vamos, o corpo, o nome do Senhor, ele deve ser glorificado no nosso corpo. E como que vai ser? Mediante aos nossos comportamentos. Nós vamos fazer coisas agora que glorifiquem ao Senhor, né? Coisas voltadas para a justiça, né? Para a santificação, e não para a maldade. O nosso corpo só será transformado no arrebatamento ou pela ressurreição. Eu falei um pouquinho sobre isso, mas lá em 1 Coríntios 15 fala, em 2 Coríntios 5 também fala. Vou ler só o 2 Coríntios 5. Sabemos que se a vossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então, nós sabemos que nós temos a nossa eternidade no céu. Com o Senhor, né, o nosso corpo, ele será transformado, ele será glorificado. Aleluia. Para sempre. Nunca mais vai ter defeito nenhum, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Eu acho que nós vamos falar e vamos encerrar, tá? Isso aqui, que aí já vai dar hora. E depois nós vamos falar sobre outras coisas. Vamos lá. Vamos ler Provérbios do 20 ao 27a. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor.
Vamos entender isso aqui. Em Provérbios, o autor usa a figura de uma lâmpada para ilustrar o espírito humano, demonstrando que, assim como a lâmpada manifesta a luz, o espírito do homem recebe e manifesta a luz que vem do Pai. Deus nos guia através do nosso espírito, que foi regenerado por meio do novo nascimento, e tem capacidade de ter comunhão com Deus novamente. Todo relacionamento e comunhão do homem com Deus é por meio do Espírito, porque Deus é Espírito e é nessa esfera que ele deseja relacionar-se conosco. A lâmpada referida em Provérbios 20 e 27 teria sido de azeite naqueles tempos. E hoje, talvez, pensaríamos numa lâmpada elétrica, né? Se fosse escrita hoje, a gente ia achar uma lâmpada aí na nossa casa, né? Mas não. O que significa é, Deus nos iluminará, ele nos guiará através do nosso espírito. A Bíblia não diz que o corpo do homem é a lâmpada do Senhor, nem que a mente do homem é a lâmpada do Senhor. Diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quem fez essa explicação foi Felipe Veiga. Então, o nosso espírito é a lâmpada, né? Fontes da vida, vamos ler, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vemos lá que o homem, o espírito, está atrelado ao nosso coração. Boa noite, Fabi. E aqui pede para que a gente, que a fonte da vida, para a gente guardar o nosso coração, que ele é a fonte da vida. Então, a gente entende, olha só, dá para a gente entender que, voltando lá em Gênesis, o Senhor, ele nos deu um sopro de vida, não foi? Um sopro de vida. Ele soprou em nós um sopro de vida. Aí você vem aqui e fala aqui para a gente guardar o nosso coração, que dele provém as fontes da vida. Aí mais no outro lá nós aprendemos que o nosso coração está atrelado ao nosso espírito. E nós sabemos também que nós somos imagem e semelhança de Deus, que Deus é espiritual. Então, a gente juntando essas coisas todas, a gente vai entender que sim, que nós somos espirituais, que o Espírito está aqui no nosso coração, nos guiando e nos dando vida, e vida em abundância. A fonte da vida vem dele. E que se você se machucar, por exemplo, acontece algo, e você leva aquilo para o seu coração, você está ali magoando, não é só o seu coração. Você está trazendo algo de ruim para o seu espírito. Aí aquilo vai automaticamente que vai afetando a sua mente, você vai ficando com mágoas, você vai ficando com doenças físicas, você vai sofrendo problemas em cima de problemas. A gente tem que começar a interligar as coisas, a ver que nós somos um ser totalmente interligado. Sabe? Que se o nosso espírito não estiver bem, o nosso corpo não vai estar bem. A nossa mente, a nossa alma também não vai estar bem. A nossa comunhão com o Senhor não vai estar bem. Nós não vamos conseguir ouvir o Espírito Santo como tem que ser, se a gente não estiver ali bem, sabe? O nosso interior não estiver bem, o nosso homem interior não estiver bem, o nosso espírito. Por isso, a importância de se alimentar ali na palavra. Porque se você começar, essa palavra for revelada, dentro de você, tem horas assim que eu me sinto assim, um homem de ferro. Porque, assim, as coisas acontecem, tá. Não abala. Literalmente não abala. Por quê? Porque eu recebi uma revelação da palavra que aquilo não, sabe? Aí, quando vem que você recebe, que você coloca a palavra para fora no lugar daquele problema, aquilo não te abala mais, já acabou. Né? Vamos para o próximo nível, vem o próximo, porque esse já passou. Quem
quem de fato sabe do homem? Vamos ler 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha que interessante. Eu sei as coisas, o meu espírito sabe as coisas que estão em mim. Eu não sei as coisas que estão na Renata, mas o espírito dela sabe. Então, às vezes, quando eu vou orar para uma pessoa, eu falo assim, para que o Espírito Santo comunique com o espírito dela. Porque eu não sei, o meu espírito não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Então, o meu espírito comunica com o Espírito Santo e comunica com o espírito dela. E o Espírito Santo sabe as coisas de Deus. Completamente. Então, é uma questão de comunicação espiritual isso aqui. E vamos ler Romanos 8, 4, 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa parte que também nós já sabemos muito bem aqui. O Espírito Santo testifica que nós somos filhos. Ele vai testificar no nosso espírito. E quando vier alguma coisa, se você está com essa verdade em você, não, eu sou filho de Deus, pronto, acabou, está resolvido. Eu posso todas as coisas que o Filho de Deus pode. Eu tenho direito a todas as coisas que o Filho de Deus tem. Eu pego para mim todas as coisas do Filho de Deus, porque essa é uma verdade que está no meu coração. Bom, eu vou terminar por aqui, porque já são 8h57, eu estou me policiando no horário, e na semana que vem a gente vai aprender como Deus guiava na velha aliança, como ele guia hoje na nova aliança, é muita coisa. Aí nós vamos entrar nessas partes todas aí que a gente tem muita dúvida, né, de como é que não é, como que eu sei que é do Espírito, como que eu sei que não é, tá bom?